Fazendo um upgradezinho nesse notebook de 14 anos. O notebook que foi lançado em 2010, já tem 14 anos de vida, tava bem lento ele. Então eu resolvi fazer esse videozinho mostrando como eu fiz um upgrade, vou fazer, né, um upgrade nele para melhorar aí. Então aqui eu vou mostrar, né, o tempo de resposta dele com o HD, que ele tem um HD de 512 GB, e eu vou fazer esse videozinho cronometrando o tempo que ele demora para iniciar o sistema com o HD, né, e com o processador antigo dele. Ainda tá o processador um i3 380, né, com 2 GB de RAM, que é a capacidade original dele. Então aí tá cronometrando o tempo de resposta para iniciar o sistema, né? E depois eu vou mostrar já quando eu tiver feito todo o upgrade nele, né? Consegui comprar um processador, um SSD e também vou colocar memória RAM. Vou colocar dois pentes de memória RAM de 4 GB cada, né? Assim como o processador. Esse computador ele permite, né, substituir o processador dele porque o socket dele é aquele removível, né, aquele que permite retirar o processador. Então, quando eu fui comprar o processador, pesquisei para ver qual outros processadores eram compatíveis, né? Você tem que ver alguns requisitos que tem que ter para conseguir trocar esse processador, né, para que seja compatível. Um dos requisitos é você olhar o PDT dele, né, que é a potência máxima de energia que ele tem que receber. No caso, esse aqui, se eu não me engano, ele é 25 watts. Outro questão importante também é o próprio socket, como eu falei. E também outra coisa que você tem que perceber é que se o processador tem placa de vídeo, né, inclusa nele já integrada. Então, com esses três fatores, você consegue ver em algum site quais são os compatíveis. No caso, eu vou colocar nesse aqui um i5 560. Dava para me colocar outros, dava para me colocar um i5 580, dava para me colocar um i7 620 e um i7 640 também. Mas eu optei por esse, até pelo preço, bem mais em conta. Se eu não me engano, eu paguei R$ 18 com os impostos, eu acho que R$ 25 só, né? E vou fazer a substituição e mostrar para vocês logo mais como é que vai ficar aí, né, a questão de desempenho dele totalmente diferente do que ele está agora. Como vocês podem ver aí, demora muito para iniciar o sistema. E não só para iniciar o sistema, mas também para abrir os aplicativos, abrir um navegador. É uma demora que não tem quem aguente, só estresse. Esse Windows que está nele aí é o 8.1. E quando eu fizer toda a upgrade, eu vou colocar um Windows 10, tá? E tá as configurações dele, só para vocês verem, né, que eu tava falando, processador, a memória, o PDT lá, o PDP lá que eu falei, que é 25 watts. Então esses aí são algumas informações que você tem que olhar na hora de procurar um novo processador, né? Primeiro você tem que ver se a placa do seu notebook suporta, né, ser substituído, né? E depois você procura um processador compatível. Aí tá as memórias dele, que é uma DDR3 de 1066, só tem que se adequar também a isso, tem que prestar atenção nessas informações para não comprar uma memória que não seja compatível. E é isso aí. Tá aí as informações dele, da placa. Aqui estão os componentes que eu comprei para fazer esse upgrade nesse notebook. Aí tem um SSD de 128 GB. Essa marca aí, os comentários eram bem positivos no AliExpress, custou R$ 69. E é um SATA 3, que é a entrada do meu notebook. Tem que olhar isso também, se é NVMe ou se é SATA, ou a entrada do seu notebook para SSD ou HD. Também teve esses dois pentes de 4 GB de memória RAM, né? DDR3 de 1066 MHz, da Crucial. Uns comentários eram positivos também sobre essa marca, né? E aí também tá o processador, o i5 560, custou R$ 18 com os impostos, custou 25. Aí tá a pasta térmica também, foi R$ 25, ainda foi todos comprados no AliExpress, com exceção das memórias que eu comprei na Shopee, porque no AliExpress não tinha frete grátis e saía bem mais caro. Então na Shopee tinha frete grátis, eu comprei esses dois pentes aí, foi R$ 33 cada, com 4 GB de memória RAM cada. Então vou colocar todos no notebook, vou abrir o notebook, a memória RAM e o SSD não precisaria abrir o notebook, mas o processador, como ele fica por baixo da placa, para ter acesso ao cooler, tem que abrir o notebook. Não é tão complexo, eu não mexo com o notebook, eu mexo só com o celular. Mas aí, como eu tenho as chaves, ficou fácil de abrir o notebook, com algumas espátulas para ajudar. Aí eu já vou tirar essa parte aí de trás do notebook para colocar. Aí fica a memória antiga, né, DDR3 de 2 GB. Aí fica o processador, não tem essa parte de metal aí de cobre, né, o cooler. Aí a placazinha de Wi-Fi, onde eu contém essas duas antenazinhas cá, que deu maior problema por causa dela também. Depois eu vou falar mais sobre o que aconteceu com ela. E só abrir aí a parte de trás do notebook. Tem que tirar o teclado, né? Esse modelo meu, para ter acesso à placa, tem que desconectar o flex do teclado aí em cima e do mousepad para conseguir ter acesso à parte de baixo do processador. Então aí, como eu falei para vocês, isso aqui é um Samsung bem antigo, é um R440, se não me engano, ele é bem semelhante com o R420 e com o R430. Então quem tiver esse mesmo modelo aí, segue esse mesmo padrão para abrir, ó. Para ter acesso aí, sai com a espátulazinha, descolar o teclado nessa parte aí da frente. É só subir para cima, desconecta aí o flex do teclado e do mousepad. Tem que tomar cuidado para não danificar o conectorzinho, tem que ser muita sensibilidade. É só puxar aí, isso aí é do mousepad, do teclado já desconectei. Só puxar de lado um pouquinho com cuidado, que principalmente por ter um notebook antigo, né, os flex já estão um pouco ressecados. Tem que tomar cuidado. Então aí eu tive acesso à placa, né, tirar os parafusos e tirar ela da cascata do notebook para ter acesso à parte de trás do processador, que é onde vai ser trocado. A placa já vai estar fora do lugar aí, né, que eu já tirei a placa. Aí onde fica o socket do processador. E eu vou fazer a substituição agora aí.
tirar os parafusinhos, né, e fazer toda a substituição. Do lado aí do processador fica a memória, que é bem fácil de trocar também, só engatar os pentezinhos e fazer a substituição. Bom, aqui eu já coloquei no lugar, né, a memória. Não teve como eu mostrar fazendo passo a passo, mas é só engatar os conectorzinhos pro lado, que solta, tranquilo. Como não tem um suporte, não tive como eu filmar essa parte eu trocando, mas é bem simples. Aí tá o processador, que eu comprei, né, e aí tá o antigo. Pode perceber que eles são bem semelhantes, justamente isso é a questão que eu falei lá, de tem que analisar isso se o processador tem placa de vídeo já integrada. E a parte antiga, que era bem ruimzinha, eu comprei uma de qualidade bem melhor para suportar, que esse outro esquenta um pouco mais, né, para ser mais potente. Esses processadores antigos são bem... esquentam muito, né, a tecnologia ser um pouco mais antiga e tudo. Esses dois quadradinhos em cima do processador, um é o chipset do processador e o outro é da placa de vídeo. Então pode prestar atenção que eles são bem iguais, e isso aí é um dos requisitos que você tem que procurar na hora de trocar o processador. Você tem que ver se eles têm, né, se o do seu notebook tem placa de vídeo integrada, você tem que procurar um que tem essa placa de vídeo integrada também, né? Além do PDP lá que eu falei, no caso esse aí é 25 watts, e também a questão do socket. Esse aí, socket é um 989, se eu não me engano, ou é 998, não, se não me falha a memória, é um socket padrão, né? Para trocar esse socket, tirar o processador antigo e colocar outro é bem simples. Tá vendo essa travazinha preta aí com um buraquinho de uma chave de fenda? Só inserir a chave de fenda nela e girar, tem um desenhozinho nela do cadeado aberto e fechado. Você gira pro lado que tá aberto, que ela solta o processador antigo. E para prender é só fazer o inverso. Então, passar a pasta térmica depois direitinho em cima do processador e coloca o intercooler. Não esquece de conectar direitinho para não dar problema. Se esquecer de conectar o conectorzinho do cooler, ele vai esquentar muito. Você corre risco até de queimar o processador. Tem que se atentar a esses detalhezinhos aí. E para colocar do lado certo, preferência você tirar uma foto, se você não tem uma memória muito boa. Tirar uma foto, né, da posição que estava o antigo e colocar igualzinho. Mas você tem como perceber aí no socket, esse branquinho, esse quadradinho branco aí que está alocando o processador, isso aí já é o processador novo. Nos cantinhos do processador tem umas informaçãozinhas, né, mostrando onde cada lado fica. Só você atentar a elas que dá certo direitinho. Em cada cantinho tem um desenhozinho. Você se atenta nesses desenhozinhos, você consegue seguir direitinho, sem nenhum problema. Ó, aí tem as informações de processador que eu falei, ó, PGA 989, se não me engano, né, é o socket dele. E em cada cantinho do processador, se você for ver, e do socket aí, tem as informações da posição certa de você colocar o processador. Então não tem erro não, é bem tranquilo nessa questão aí. Então passar a pasta térmica em cima desses dois quadradinhos aí direitinho, né, e só colocar o cooler no lugar de novo. Bom, aqui eu já tinha instalado o processador, a memória, né, e o SSD. Estava instalado aí, só que não estava instalado o Windows 10 ainda. Foi uma dor de cabeça bem grande no Windows 10 para instalar ele, porque quando eu tentava instalar, eu mesmo tenho um pendrive, baixei o sistema na internet, né, para fazer boot no pendrive, para instalar no SSD o Windows 10. Só que aí eu tive um problema, porque não estava instalando de jeito nenhum. Eu cheguei até a pensar em ser problema no processador, mas no processador não, no SSD, mas ele reconhecia aí, como você vê aí na BIOS do notebook, estava reconhecendo o SSD, só que ele não estava iniciando de jeito nenhum. Aí você tem que configurar nessa parte de boot na hora de instalar o pendrive, né? Você vai colocar o sistema no pendrive, vai colocar a preferência no 1 aí, que é a ordem de inicialização, para você instalar no SSD o sistema operacional. E depois que você faz isso, você coloca em segundo lugar em ordem de inicialização, o SSD, que é onde vai ser armazenado o Windows 10. Então eu não consegui fazer de jeito nenhum, tentei de mil e uma maneiras, não iniciava, eu já estava desistindo já tinha visto vários tutoriais de como configurar BIOS, estava tudo configurado normalmente, mas não estava instalando de jeito nenhum o Windows 10. Aí eu tive que pedir para um amigo meu instalar no notebook dele, né? Eu mandei o SSD para ele, ele instalou no notebook dele o SSD só para me colocar para ver se iniciava normalmente, né? Porque tipo, quando eu colocava o HD iniciava normal, quando eu colocava o SSD não iniciava de jeito nenhum. E eu mandei para ele, né? Tive que pagar até um valor por fora para ele fazer isso, que ele trabalha com isso. E mesmo ele instalando o SSD, não iniciava de jeito nenhum, ficava só na telazinha lá do Windows. Então foi a maior modo de cabeça, eu já estava desistindo já de colocar o SSD, porque eu pensei que de alguma forma eu não suportava o SSD nele por ser um notebook antigo. Mas como tinha entrado e tava reconhecendo, né, eu achei muito estranho. Até pensei, será que a gente não suporta o Windows 10? Eu até questionei isso para meu amigo que instalou. E a gente ficou nesse impasse. Eu já estava até pensando em vender o SSD e tudo e deixar o HD mesmo. Já tinha dado uma melhora com o processador e a memória RAM. Mas mesmo assim eu fiquei bem triste porque eu estava querendo o SSD por ser mais rápido e tudo. E depois de pesquisar muitos vídeos na internet, tudo sobre o modelo do meu notebook, né? No último vídeo que eu olhei, eu me deparei com um vídeo, né, mostrando o rapaz mostrando justamente o mesmo modelo do notebook e explicando que a placa de Wi-Fi dele não era compatível com o Windows 10. Então era só isso, toda a minha dor de cabeça só por causa da placa do Wi-Fi que não era compatível com o Windows 10. Aí ele mandava só tirar o Windows 10, no caso só retirar a placa de Wi-Fi que dava certo. Poxa, não deu outra. Na hora que eu tirei a placa de Wi-Fi, o notebook iniciou na hora com o SSD já. Aí ficava... Então toda a dor de cabeça que eu tive foi só essa placazinha aí que eu tô mostrando, que é a do Wi-Fi. Porque ela é uma antiga, uma placa muito antiga, ela não é compatível com o Windows 10. Então só tirar ela que vai dar certo na hora. Depois você compra um adaptadorzinho Wi-Fi,
É baratinho, 20 e poucos reais. É mais barato que uma placa de Wi-Fi dessas aí. Mas se você quiser colocar outra placa, é só procurar uma diferente dessa original aí, da outra marca, que dá certo também. Então aqui já tá tudo instalado, tudo pronto, tudo no lugar, né? Já tá com SSD e as memórias. Eu vou mostrar como é que ficou mais rápido, né? Depois de todas essas mudanças aí. Então ficar só naquela parte ali atrás, onde tinha aquele símbolozinho do Windows, não saía de jeito nenhum quando tava com a placa do Wi-Fi. Depois que eu tirei, né? Tá reiniciando normal e tudo. Aí você já percebe a diferença, né? Da velocidade ligando com o HD e com o processador novo e as memórias. Tem muita diferença. A diferença é muito grande aí. Com o HD, mostrando no início do vídeo, tava 2 minutos, quase 3 minutos para ligar. Só para chegar nessa parte aí, ainda ficava demorando carregar os aplicativos. E com HD, com o SSD e as memórias e o processador novo, não demora nem acho que 40 segundos. Então essa manchazinha na tela aí foi uma incidência que aconteceu, só que como eu quero ele só para estudar e tudo, nem vai atrapalhar em nada. Tá funcionando tudo normal. Como eu tô mostrando aí, a velocidade de resposta para abrir as pastas é muito rápido. Você clica, já é instantâneo já para abrir. Então vale super a pena, porque você vai gastar bem menos do que comprar um notebook novo. Você comprar um notebook hoje novo, que preste, assim, no mínimo uns mil e poucos reais. Então vale super a pena você fazer essa pesquisa para ver se dá certo. Você fazer esse upgrade. Então, qualquer dúvida que você tiver aí onde eu comprei as peças, né? Só mandar mensagem nos comentários que depois eu passo tudo direitinho. Então aí tá o cronômetro. Eu mostrando agora, iniciando depois de fazer todas as modificações. Então, depois de tudo modificado, né? Tudo colocado no lugar. Então, vou mostrar aí a velocidade, né? Cronometrada. Com as peças antigas, né? Processador antigo, memória antiga e o HD, né? Foi cerca de 2 minutos e 40 e poucos segundos. Fora, acho que dava mais de 3 minutos, porque mesmo depois que chegava lá na parte inicial, ainda ficava carregando as pastas. Demorava muito tempo para carregar as pastas. Quando você clicava, por exemplo, no navegador, era mais de um minuto para você conseguir abrir o navegador. Você se estressava, ficava clicando várias vezes. Quando carregava o navegador, você tinha bem umas 5 ou 6 páginas abertas, porque não demorava muito para responder. Então, você trocando só o SSD, colocando no lugar do HD, já tem uma memória bem significativa. Mas se você tem a possibilidade de aumentar a memória RAM e aumentar o processador, colocar um processador mais potente, já é uma evolução ainda bem maior. Então, se o seu notebook antigo tem essa possibilidade, vale muito a pena, né? Se eu não me engano, eu gastei aí, acho, no máximo uns 200 e poucos reais. Poderia ter sido até menos, se não fosse os impostos, né? Então, eu super recomendo, super indico. Então, aí vocês viram a velocidade muito superior. O tempo de resposta para você abrir os programas é muito rápido, então vale super a pena, indico aí. Quem quiser fazer esse upgrade aí no seu notebook antigo, pode investir, que vale super a pena, eu recomendo. Então, como vocês viram aí no cronômetro, com as peças antigas foi cerca de mais de 3 minutos no total, porque além de depois chegar na tela inicial, ainda ficava carregando os programas. E aí foi 42 segundos para iniciar o sistema. Eu não parei o cronômetro, mas se você ver no vídeo aí, foi 42 segundos. E para abrir as pastas, depois disso aí é instantâneo. Na hora que você clica, já abre, sem nenhum estresse. Então, é isso aí. Espero que gostem do vídeo. Qualquer dúvida, só deixa nos comentários aí.